Minha gente, eu tenho saudade do tempo, e não é um tempo muito distante, não, tá? Em que as pessoas elas tinham um certo pudor do que elas falavam, porque era feio falar coisas sem saber do que elas estão falando. Inclusive, né, na década de 70 e depois ali nos anos 2000, tinha um quadro no Zorra Total, na Globo, acho que no Chico Anísio também que tinha, o quadro da Ofélia, né? A Ofélia que era a dupla, né, nessa última versão dos anos 2000, do querido Lúcio Mauro, a também querida Cláudia Rodrigues, né? E ela tinha um bordão que era clássico, né? Eu só abro a boca quando eu tenho certeza. E a verdade, né, e era a Ofélia. Então a Ofélia falava um monte de bobagem, né, via os convidados, ela falava um monte de groselha, e aquilo era engraçadíssimo. É que hoje o Brasil virou um país de Ofélias. É um país onde todo mundo fala de tudo, rigorosamente tudo, e ao mesmo tempo não sabem do que estão falando. Mas eles têm certeza, todo mundo aí tem uma certeza de alguma coisa. Mas estudar a fundo e se preocupar com a veracidade do que está falando, poucos têm essa preocupação. Inclusive, né, já fizemos um vídeo a respeito disso, sobre a questão da lei das fake news. Uma das coisas que me incomoda, por exemplo, gente como o biólogo Henrique, é a coisa da pessoa falar sobre uma coisa que é muito importante, que tem um estudo sobre aquilo, e o cara não ter a formação daquilo, ou falar coisas incompletas a respeito disso. Tá? E aí tem, por exemplo, ele pegou ali falando sobre aquele caso da capivara, né? Do cara que ficou com a capivara, e aí a intervenção da Luísa Mel, e etc, etc, etc. Um monte de bobagem, falando um monte de bobagem, falando de biologia, os caras nunca não conhecem nada de biologia. Aí o cara que conhece de biologia, que é o caso do biólogo Henrique, né? Você pode gostar ou não, mas ele conhece de biologia. Aí a gente não dá bola, a gente dá bola pra gente que acha que é assim. Sabe? Por que eu tô falando isso, gente? Porque os bolsonaristas aqui, via de regra, vem sempre no canal com aquela tese furada, furada. Eu sei que vocês não vão ouvir o meu vídeo, bolsonaristas, porque vocês não conseguem ouvir mais que 30 segundos. Eu sei disso, mas é dever de ofício meu registrar essas coisas. Aí o cara vem e fica falando em estado máximo, que o estado brasileiro é gigante, que não sei o que não sei o que. Primeiramente, muitos que falam isso são pessoas que não conseguem passar no concurso público. Então, como o cara tem um ressentimento de não passar no concurso público, por incapacidade dele, então ele acha que tem que acabar com o funcionalismo público porque ele não consegue passar. Segundo, ele acha que é o mito da privataria. Tudo privado vai funcionar tudo maravilhosamente bem. E que corrupção só existe no mundo, né, corporativo público, o que não é verdade, porque no mundo corporativo privado também existe corrupção. E você pega inúmeros casos, né, que nós podemos dizer aí de corrupção da grossa. Tem até corrupção que mistura o público com o privado, é verdade. No caso aí das empreiteiras, né, do caso aí da Lava Jato, tem coisas que misturam o público com o privado. Mas nós temos empresas, né, que faliram por desvios, né, de administrativos. Agora, recentemente aí, né, tem o caso das Americanas, por exemplo, e tudo mais. Então, mas parece que é só no público que existe corrupção. Não. Por corrupção, desvio de conduta pode ser no mundo privado como no mundo público. Numa empresa pública como numa empresa privada pode ter corrupção. Ponto. Segundo ponto que tem que ser dito aqui. O Estado ele não tem que ser mínimo nem máximo, ele tem que ser necessário. Ponto. Ele tem que estar na área necessária. Se fala muito em privatização, muito bem, vamos privatizar. Agora, o Estado tem que controlar a fiscalização desses serviços. E tem que ser um controle real para que o consumidor não seja prejudicado. Por exemplo, hoje você tem, né, isso aqui para todo mundo. Todo mundo tem um negócio desse, né? Pá, beleza. Agora pergunta:
Qual é a qualidade do serviço? Em via de regra, ele é muito ruim em determinados lugares. Em via de regra, hoje nós temos um oligopólio de 3 e 4 empresas. E aí eu pergunto, tu muda de uma para outra e tu não tem outras alternativas. Então paga essa coisa de que a privatização deu certo até um ponto. Porque hoje tu tem acesso, mas tu está na mão de algumas empresas. Só. No setor de bancos, por exemplo, nós temos um oligopólio onde tem 2 bancos públicos e 3 bancos privados. E a taxa de juros é alta. Nos Estados Unidos, o cara tem trocentos bancos, ele escolhe o banco que ele quer. Aqui a gente não tem opções, porque tu fica refém desses pequenos grupos. Mas isto os bolsonaristas não falam, não explicam. Eles falam que são contra o Estado perdulário, mas se calam perante cartão corporativo que o Bolsonaro usou. Se calam com a questão de 51 imóveis comprados com dinheiro público, mas que eles não podem declarar que foram comprados com dinheiro público porque era dinheiro desviado. Então vamos parar com essa história toda, com essa palhaçada toda. Fala em combate à corrupção, mas pergunta para um bolsonarista como é que tu vai combater a corrupção, meu caro. Eles não sabem, pois não sabem rigorosamente nada. É que nem o petista fanático, doente, retardado mental. Desculpa os doentes mentais, mas enfim. O cara, ele fala contra o fascismo, aí pergunta para ele o que é fascismo, ele não sabe te dizer. Ou ele fica naquele joguinho. Ah, então é melhor então tu ficar com o Bolsonaro. Se tu criticou o Lula, até porque tu gosta do Bolsonaro. Essa burrice, né? Aliás, eu fiz um vídeo sobre isso também, sobre burrice. Vou deixar aqui na descrição esses vídeos, se você se interessar por acaso. É que me incomoda nessa gente. O que me incomoda é que essa gente fala de coisas que não sabem, sabe? Que não sabem de nada. Não que eu seja o sabedor, o gênio da raça, eu não sou não. Só que assim, ó, o cara fica de orelhada, dando palpite do que não sabe. Porque na hora de ir no hospital, quando tu não tem dinheiro, quem vai para o hospital público. Da hora de ter escola, por pior que possa ser a escola, é a escola pública. Então não tem essa história. Outra coisa, tem que ter a iniciativa privada, sim. E pode ter a iniciativa pública, sim. Tem que ter funcionários públicos, tem que ter funcionários de empresas privadas, tem que ter profissionais liberais. Tem espaço para todo tipo de trabalhador. Todos os tipos de trabalhadores se cabe na sociedade brasileira. O que não dá é eu ficar ouvindo gente falando em estado mínimo, nem sabe o que está falando. Porque se soubesse o que estavam falando, olha, eu tenho embasamento com o teórico tal. Se perguntar para o cara desse que é John Stuart Mill, os caras vão perguntar, eu não sei, o que eu sabia, o número 1000 não tem nome, o nome de pessoa na frente. O cara nem sabe que é John Stuart Mill. Então, assim, eu perguntar quem é Adam Smith, os caras não sabem o que é Adam Smith. Sabe? Então, assim, o que me irrita é isso, sabe? É um pessoal que escutou 300 anos do Olavo de Carvalho, que misturou, fez uma mistureba, uma geleia ali, e que quer sair definindo as coisas, sabe? Como se soubessem das coisas, o que não sabem. São, na maioria, desculpa, ignorantes. E parece que é bonito ser ignorante, ser escroto, ser idiota. Porque daí, isso é porque a pessoa, ela é espontânea. Não tem nada de espontaneidade nisso. É burrice, é ignorância, é fake news. É isso, não é espontaneidade. Espontaneidade é você ser você o tempo todo. É ser você simples. Quem é espontâneo não precisa fazer tipos e caras, mas vocês fazem. E vocês criticam, as críticas de vocês são todas seletivas. Nunca é uma crítica de fato, que tenha um embasamento. Que é difícil, né, quando eu falo essas coisas, né?
fica difícil. Então, assim, sinceramente, tô de saco cheio de estar respondendo a gente que não lê nada e quer dar pitaco em tudo. Não que eu saiba, como eu digo, não sei nada. Às vezes eu aprendo com muitos comentários aqui inteligentes. Tem gente muito mais inteligente que eu comentando, mas tem umas pessoas que, desculpa, me desculpa, vocês não sabem o que estou falando. Porque vocês não conhecem nada, não sabem o que é uma Constituição, sabe? Porque nós temos um problema hoje no Brasil, e eu falei isso no centro espírita que eu frequento. Nós temos dois problemas. O primeiro é o problema de falta de cidadania, porque nós não sabemos os nossos deveres e os nossos direitos de fato. E o segundo, que é o espiritual, que nós queremos reformar o mundo, mas nós não reformamos a nossa alma que está torta, o nosso individualismo. Então, fica complicada a coisa. Espero que a gente possa avançar nisto, porque sinceramente está muito chato. Tá muito chato esse país, dessa coisa pasteurizada, que eu não sei. E você? O que você tem a me dizer aí, meu irmão, minha irmã? Se você gostou, deixa o like. Não se esqueça de deixar o like. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, se você gosta desse conteúdo. Se você quer sair dessa psicosfera de burrice e ignorância, né? Aqui é o canal Falando de História. Nós vamos falar até o final. Até o final nós vamos falar. Né? Até onde me permitirem, a gente vai falar e vai dizer, porque a gente está cansado dessa coisa toda. E você não deve estar cansado ou cansada se você realmente quer um debate sério, né? Porque, por enquanto, não dá para querer mais, né?